aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para a gente falar da nossa quarta aula da Escola de Pastores e hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante para você que tem o chamado ou o sonho para ser pastor, que é o apoio da sua igreja. Por que esse tema é tão importante? Primeiro porque muita gente sonha em ser pastor, mas não segue os passos corretos para isso. Para ser pastor, primeiro que há uma necessidade de reconhecimento no mundo espiritual. Não é só você fazer um seminário, e muitos nem seminário fazem. Não é só você fazer um seminário e sair aí abrindo uma igreja e dizendo que é pastor. Tá? Para ser pastor, você tem que ter o apoio de uma igreja. Você tem que ter um rebanho que reconheça o seu chamado pastoral e que o apoie nessa empreitada. Então, é muito normal hoje em dia, infelizmente, pessoas estarem congregando nas suas igrejas e aí brigarem com o pastor e tal, e saírem da igreja e arrastarem um grupo de irmãos e se intitularem pastores e abrirem uma nova igreja. Não é? Alguém me perguntou, mas isso não é positivo, porque quanto mais igreja, menos bar. E vocês acham que é verdade isso? Vocês acham que tem menos bar na Terra hoje? Quantas igrejas tem na sua cidade? Faz as contas aí. Você acha que ao longo dos anos, nos últimos 10 anos, o número de igrejas explodiu? Abriram muitas igrejas e o número de bar diminuiu? Não diminuiu. Essa matemática não existe. Quanto mais igreja, menos bar. Não existe isso. Quanto mais igreja, menos gente. Quanto mais igreja, mais problema. Porque as pessoas ficam em conflito umas com as outras. E aí, aquela igreja A, que rachou e virou duas igrejas, fica uma em conflito com a outra. Além disso, são reinos divididos. Reinos divididos não prosperam. Fora isso, existe a questão da maldição espiritual. A pessoa está sem legitimidade para exercer um chamado sacerdotal. Porque ser pastor, qualquer um é pastor. A questão é o chamado legítimo para ser sacerdote, porque pastor, qualquer um pode ser. Sacerdócio é instituído por Cristo. Então, para você ser um pastor legítimo de Deus, você precisa ser um sacerdote. E para você ser um sacerdote, você precisa da legitimidade, ou seja, a necessidade de alguém passar a unção para você, o cajado para você. Não é? É como Eli ungiu Samuel como sacerdote, como profeta e sacerdote naquele povo. Nós precisamos da legitimidade disso, tá? E essa legitimidade vai vir com o apoio de uma igreja. Tá, ok, mas existe também aquela questão de que você está num ambiente onde não tem outra igreja, outro sacerdote para legitimar isso em você. Mas você tem um povo, você está congregando um povo. Esse povo reconhece você como pastor, porque pode acontecer, de repente todos são crentes, ninguém é pastor, estão num outro país, numa localidade que não há igrejas, e eles necessitam que um desses crentes seja o líder. Então todos os crentes ali reconhecem em a liderança, o sacerdócio. Então esse povo o levanta como sacerdote, como pastor. Ok, isso é legítimo. Mas precisa do apoio da igreja. Nunca se esqueça que tem pessoas que se intitulam pastor, mas tem sempre gente torcendo o nariz, porque não concordam com isso, porque ele não tem atitudes de pastor, porque ele não tem necessariamente o chamado pastoral, ele só quer o status de ser pastor. O que é muito ruim, porque primeiro enfraquece o chamado de pastor, a classe pastoral enfraquece com isso. Segundo, porque já pensou um médico mal preparado, mal estudado, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência, de repente você dá aí seu filho para ele operar, o cara vai matar seu filho, não é? É a mesma coisa um pastor mal estudado, mal preparado, sem nenhuma experiência, abrir um rebanho e ficar lidando com vidas. Você acha que é só ler a Bíblia e orar com as pessoas? Não é. Até porque ler a Bíblia necessita de uma série de conhecimento, de ensino. Não é tão fácil assim você ler a Bíblia e entender a palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento estrutural, teológico, sistemático para você entender a palavra de Deus. Então as pessoas pegam qualquer um sem ensino, sem instrução, a pessoa mal e mal sabe ler e escrever o português. Aqui eu não estou falando que dom, que talento, que chamado
mas que sim, para ser um pastor você precisa de instrução, porque como é que você vai ensinar as outras pessoas se você não for ensinado? Como é que você vai instruir as pessoas se você não for instruído? Então, pega uma pessoa sem instrução e vai instruir um rebanho, ele vai causar algum dano para esse rebanho. Então é necessário o apoio da igreja. Você precisa ter uma igreja que o apoie. E tudo começa por baixo, não é? Como um bom obreiro, fiel à igreja, fiel ao pastor, né? Fiel a Deus em primeiro lugar, óbvio. Aí fiel à igreja, fiel ao pastor. Você vai perceber que Josué era servo de Moisés e Moisés era servo de Deus. Então há uma escala, não é? Josué, servidor de Moisés, Moisés, servo do Senhor. Isso é muito importante. Então e daí quando Moisés foi morto, quando Deus tirou Moisés da frente do povo, quem que Deus colocou? Josué. Por quê? Josué estava na escala. Josué era o servidor de Moisés. Então, um pastor legítimo, ele vai primeiro aprender, antes de ser pastor, vai aprender a ser servidor do pastor dele. Ser o Josué de algum Moisés aí da sua igreja. Ser digno de respeito, de honra, de reconhecimento. As pessoas vão reconhecer em você que você tem um chamado pastoral, você é digno disso. E quando chegar o tempo certo, a igreja vai se alegrar em te chamar de pastor. Eu vejo algumas igrejas que ungiram pastores que não tinham o apoio da igreja. Aí as pessoas não chamam de pastor, chamam de João, chamam de José. Ô José, ô João. Por quê? Porque não reconhecem nele o chamado pastoral. E isso é muito ruim. Então você que tem o sonho, ou o dom, ou o chamado para cuidar de vidas, para ser um pastor, sempre veja se você tem o apoio da igreja. Se você não tem, é hora de você começar a construir esse apoio. Trabalhar nisso, preparar o terreno, ajudar mais a igreja, conversar com o pastor, falar, olha, o meu sonho é ser pastor. O que eu preciso fazer para ser um pastor? Aí ele vai te dizer, ó, meu irmão, você tem que fazer isso, aquilo, tem que ser assim, assim. E seguir esses passos que a sua igreja ou que o seu pastor vai lhe direcionar para que você possa ter a legitimidade. Aí o pastor vai falar, não, você precisa fazer seminário. Então comece a fazer o seminário. Você precisa passar por um aspirantado, passar por uma etapa da sua vida. Passe por essa etapa da vida. Você precisa passar por uma bancada probatória. Passe pela bancada. E sem reclamar. Porque se é para você ser pastor, vai dar tudo certo. Você vai conseguir passar por esse estágio. Você vai conseguir ser aprovado nessa bancada. Não precisa ter medo, não. Quando Deus está no negócio, as coisas acontecem. Vai dar tudo muito certo. E mesmo que você não tenha ideia de como as coisas vão acontecer, não tenha condições de estudar ou de fazer qualquer coisa, quando você menos perceber, você já está formado, você teve dinheiro, alguém pagou, você teve condições, os anos passaram e você conseguiu, você chegou lá. Isso é o mais importante. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos, esses 12 vídeos da Escola de Pastores, agora na primeira fase, explicando passo a passo sobre como ser um pastor. Desde o começo, desde o chamado, preparação, que é necessário, e hoje é o apoio da igreja. No próximo vídeo eu vou falar sobre a formação teológica, tão importante. Então é gradativo para que você não tenha dúvidas do que é necessário para se tornar um bom pastor, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa compartilhá-lo para outras pessoas. É muito importante que você compartilhe nas suas redes sociais. Eu quero que Deus possa te abençoar poderosamente. Se você está gostando desses vídeos, dessa série da Escola de Pastores, dá um joinha aí, dá um like no vídeo aqui no YouTube, se inscreva nesse canal, avise seus amigos para assistir esse canal e também para se inscreverem nele e faça uma divulgação nas suas redes sociais, porque é uma maneira que nós encontramos de abençoar a sua vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que você venha a ser um pastor segundo o coração de Deus. Deus te abençoe.